dia. Bom dia, como estamos? Estamos bem? Muito bom dia a todas e todos. Bom dia. Vamos aguardar a plataforma notificar todo mundo que estamos aqui. Bom dia. Vocês estão bem? Vou chamar o povo para a live. Bom dia, bom dia. Bom dia, Joyce, Roberto, Tainara. Bom dia, Dani, Samara, Jéssica. Bom dia. Vou chamar o povo para a live. Vamos lá. Deixa eu mandar a comunicação para cá. Sessenta e três. 63. Abração. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma semana. Bom dia, gente. Estão bem? Bom dia. Bom dia, Kati. Bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Vamos esperar as plataformas notificar, né? Todo mundo que a gente está aqui para mais um Manual da Rainha. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Eu acho que foi. Amém. Oi, Dona Cari, tudo bem? Bom dia. Tem gente para poder começar às 7h30, acho que vou ter que entrar mais cedo, que até a plataforma notificar todo mundo. Vamos começar então? Que aí o pessoal, quando for entrando, elas vão se ambientando, né? Deixa eu mandar uma comunicação na lista de transmissão que vai ficar mais fácil. Amém. Vamos lá, vamos começar? Mais uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor. Essa semana a gente vai falar sobre um tema bem legal, conhecendo a si mesmo. Quem que se conhece bem? Quem que se conhece bem assim? Bom dia, Dona Carilane, Amanda. Bom dia, Tamires. Bom dia. Cátia, já dei bom dia. Sam também já dei bom dia. Bom dia, Dani. Essa é a outra Sam, a outra é a Samara. Bom dia. Quem que se conhece, gente? Quem que se conhece bem assim? Essa semana a gente vai falar sobre isso, conhecendo a si mesmo. Vamos lá.
Tema da semana. Você bota pra mim, Amanda? Acho que a Amanda é bem rápida com isso. Ah, não falei? Que isso, gente? Aí saiu. Cadê? Ótimo. Tema da semana: conhecendo a si mesmo. E a gente vai falar hoje. Vamos lá. Provérbios 3:13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Quando a gente fala sobre sabedoria, a gente precisa entender o que diz a palavra do Senhor a respeito de sabedoria. Tiago, irmão de Jesus, fala assim: quem deseja sabedoria, peça a Deus, e Ele dará deliberadamente. Acabei de ouvir o alinhamento, glória a Deus. Amém, amém, bom dia. Que bom, né? Que bom, que bom. Quero vocês lá, né? Acho que é 6h20 que a gente começa, com a ressalva de quem mora em outra cidade, né? Assim, tem um fuso horário. Vamos acordar cedo, hein? Em nome de Jesus. Mas deu tempo de ouvir, ótimo, glória a Deus. É um alinhamento, né? O pessoal da mentoria, das turmas do atendimento terapêutico, turma 1, 2 e 3, a gente se junta na segunda-feira para poder fazer um alinhamento para a semana. Foi muito bom esse alinhamento, realmente foi muito bom. Vamos lá. Quando fala sobre sabedoria, a gente precisa entender que a sabedoria, ela vem de Deus. E a sabedoria e o entendimento. O que é o entendimento com sabedoria? Não é sobre aquilo que eu estou vendo apenas. Eu preciso olhar para determinada situação e ter entendimento sobre ela. Observar todas as partes, observar tudo que aconteceu, observar tudo que está acontecendo, observar que não é só aquilo que os meus olhos estão vendo. Oi, Bi, bom dia, seja bem-vinda. Eu preciso ter esse entendimento. Quando se fala sobre conhecimento, é diferente. Porque, igual, o manual, sem o Espírito Santo, é só conhecimento. Como que eu sei, Juliana, que tem o Espírito Santo? Quando a gente vai conversando e você para e fala assim: nossa, faz muito sentido isso pra mim. Caramba, isso faz muito sentido. No entanto, que aqui a gente tem um código. As mulheres, quando escutam alguma coisa que faz sentido, elas colocam o emoji da rainha nos comentários. E o homem, quando escuta alguma coisa que faz muito sentido, eles colocam uma coroazinha nos comentários. Ou eles escrevem mesmo que faz muito sentido. Amém? Então, quando a palavra diz assim: feliz é quem acha sabedoria. Não importa as outras coisas. Feliz não é quem acha um marido. Feliz não é quem acha a esposa. Feliz não é quem tem muito dinheiro. E eu não estou aqui falando que o dinheiro não é bacana, né? O dinheiro não traz facilidades. O que a palavra diz que feliz é quem acha sabedoria. Feliz é quem tem um entendimento, quem alcança entendimento sobre as coisas. Feliz é a pessoa que não se move só por aquilo que ela está vendo. Você é uma pessoa sábia? Ainda bem que eu vi. Eu amo essa frase. Você acha que você é uma pessoa sábia? Peraí que eu vou entrar aqui para poder abrir para vocês novamente. Calma aí. Deu alguma coisa na outra plataforma que eu tive que fechar e abrir novamente aí. Você se considera uma pessoa sábia?
A sabedoria, ela vem de Deus. O entendimento, ele vem de Deus. Quando acontece algumas situações com a gente precisa ter o entendimento amplo sobre as coisas. Vamos dar um Google aqui. Eu gosto muito de dar um Google. Vamos dar um Google aqui sobre... Pera lá. Vamos ver o que o Google fala sobre sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria, significado original. Olha só. Segundo o dicionário hebraico, diz que sabedoria significa a capacidade de entender a realidade, de aplicar o conhecimento de forma prática e sensata, de agir de acordo com o que é justo e correto. É a palavra mais comum para a sabedoria do hebraico bíblico. Ela é frequentemente associada à compreensão profunda, ao discernimento e à aplicação correta do conhecimento. Então, sabe quando você está conversando com uma pessoa mais velha, assim, e você ouve, ela te dá uma percepção a respeito da vida, ela não é, muitas vezes, não é uma pessoa letrada, com muitas faculdades, pós-MBA, nada disso. Só que a experiência dela de vida faz com que ela tenha muita sabedoria. Dependendo da vida que ela teve, dependendo da caminhada dela com Deus, faz com que ela tenha muita sabedoria, faz com que ela tenha muita compreensão sobre a vida. Oi, Paty, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que a gente precisa observar? Ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre isso, sobre conhecer a si mesmo. E eu conheço a mim mesma quando eu começo a me observar. Antes, eu queria muito ter a razão de todas as coisas. De tudo, assim. Eu tenho um perfil mais dominante, né? Eu tenho um perfil mais colérico. E esse perfil colérico, sem se sujeitar ao Espírito Santo, esse perfil mais colérico, sem passar por uma lapidação do Espírito, ele é insuportável. Ele é ótimo para trabalho, assim, né? Porque tem uma liderança, tem um fazer, um colocar no mundo, mas é um perfil que se acha, coitada, a última Coca-Cola do deserto. Entendeu? É um perfil que, se não cuidar, a altivez e o nariz é uma coisa terrível. Então, quando o Senhor chegou na minha vida, Ele começou a lapidar esse perfil. Ele começou a, minha mãe falava, como é que é? Abaixar o tupete. E eu comecei a entender muitas coisas. Então, hoje, quando eu converso com alguém, quando eu vou dar uma orientação a alguém, e dependendo da forma como a pessoa se comporta, eu me vejo e eu calo a boca. Eu deixo. Entendeu? Eu simplesmente deixo. Por quê? Porque a gente precisa entender que cada pessoa está num processo. E você que está aqui me ouvindo agora, você precisa pegar o que você está ouvindo e avaliar como que isso cabe na sua vida. E se cabe na sua vida. Entende? Como isso que Juliana está falando cabe na minha vida? Será que eu tenho que ser mesmo uma pessoa sábia? Será que eu tenho que ser mesmo uma pessoa mais prudente no falar? Será que eu tenho que deixar as pessoas falarem e calar um pouco mais a minha boca? Será que eu tenho que ouvir mais o que as pessoas estão falando? Será que a mesma quantidade de olhos eu tenho de ouvido é exatamente para isso ou foi uma estética que o Senhor criou? Porque Ele poderia ter colocado todo mundo com um olho só, uma boca só, um ouvido só. Mas a mesma quantidade que eu tenho de ouvidos, eu tenho de olhos. Ou seja, eu vou escutar mais e perceber mais. E falar menos. Isso cabe? Cabe na minha vida isso? Cabe na minha vida eu ser uma pessoa que não quero ter a razão em todos os ambientes? Será que cabe na minha vida eu ser uma pessoa que não preciso saber de todas as coisas? Eu não preciso querer ser a mais inteligente, a mais bonita, a mais isso, a mais aquilo outro. Eu posso ter uma vida
mais tranquila. Eu preciso conhecer a mim mesma. Eu preciso entender. Eu não tenho que me preocupar com o desenvolvimento da outra pessoa. No caso de vocês aqui, eu estou numa condição diferente. Eu estou numa condição de vir para cá orientar. Então eu me preocupo com o desenvolvimento de vocês. Mas quem está no processo de crescimento, de se conhecer, vai preocupar com a própria vida. Você vai estar... quando as coisas começam a transformar em você, aí você começa a olhar para trás. Porque eu vou falar algo para você. Tenha muito cuidado com crítica construtiva de quem não construiu nada. Vou repetir. Tenha muito cuidado com crítica construtiva de quem não construiu nada. Ah, mas eu acho que essa live sua não deveria ser assim. Claro, quantas lives você fez para você estar me falando isso? Eu já fiz 63, só nesse período. Quantas você fez? Só para eu poder saber, assim, para eu poder ter uma ideia. Tá entendendo? Não, querida, porque eu acho que você não deveria criar os seus filhos assim. Não, claro, me fala quantos você já criou para eu poder tirar ter um entendimento melhor. E eu não tô dizendo que a gente não tem que ouvir. Não é que eu não vou ouvir. Eu vou observar, porque quando alguém tá falando aqui comigo aqui, eu olho assim, ó, o resultado. Eu preciso entender. Entende? Eu preciso entender o resultado. Jota, Juliana, e dentro do casamento, como se comportar? Jota, eu não sou uma mulher casada. Eu falo que eu não tenho como falar o que você deve fazer, porque eu não tive um casamento feliz cristão, mas tudo que você não deve fazer eu posso te orientar. Então, o que eu não devo fazer num casamento? Esperar que eu seja o centro. Porque a gente casa não é para ser feliz apenas. A gente casa para fazer o outro feliz. A família pertence ao Senhor. Então, o que você faz? Você se preocupa com sua esposa. É uma das primeiras coisas. E ela se preocupa com você, porque tem que ter uma troca. São cuidados mútuos que precisam acontecer. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Porque se a gente vai para dentro de um casamento cheio de dores, feridas, todo machucado, a gente vai querer fazer o outro de pai, de mãe, de bengala, de remédio, de tudo. Menos de marido e esposa. Então, é uma das primeiras coisas que a gente precisa observar. Eu sou saudável emocionalmente para entrar num casamento, porque pronto, gente, ninguém vai estar. Pronto a gente não vai estar, porque se a gente estiver muito santo, muito pronto, a gente levanta a mão, o Senhor puxa. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é isso, tá? Eu estou saudável emocionalmente para poder entrar numa relação, ou eu ainda faço outro de bengala, de medicamento, de cruz, entendeu? Todas essas coisas, pronto, não. A Samara que falava muito isso comigo quando eu tava hospedada no Roça, né? Que eu ia lá pra casa dela e a gente conversando, falava, Samara, mas como que vai ser esse homem, gente? Como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquela forma? Assim, Juliana, pronto, ninguém tá não. Ninguém nunca vai estar. Só que aí o que eu observo? À medida que a gente vai se alinhando, a gente vai ajudando o outro. Porque eu jamais poderia estar aqui falando pra vocês várias coisas se eu não tivesse passado na pele. Jamais, entendeu? Seria muito fácil abrir a boca pra dar conselhos de casamento. Como? Não é assim que funciona. Eu dou conselho do que não fazer. Do que não fazer, porque foi o que não fazer que foi o que eu vivi. Entendeu? Então, quando vocês forem dar ouvidos pro que alguém tá falando, passa no crivo ali de algumas coisas. Não sai ouvindo e pronto, acabou. Faça como os berianos. Saiu da live, para. Deixa eu ouvir o que a Juliana falou. Deixa eu prestar atenção nisso. Deixa eu avaliar se esse negócio é isso mesmo. Deixa eu ver se é assim mesmo. Entendeu? A gente precisa entender, ter muito cuidado com isso. Eu não vou tomar conselhos
sobre construir alguma coisa de quem não construiu nada. Eu só posso falar para você, mulher, como ser uma mulher mais equilibrada, posicionada, porque eu saí de desequilibrada total para essa mulher que você está vendo agora na sua frente. Então eu posso falar com propriedade sobre este assunto, sobre deixar de ser uma mulher completamente barraqueira e deselegante, porque elegância não é sobre roupa apenas. Você pode estar bem vestida, maravilhosa, uma maquiagem impecável. Se você é uma caixa vazia, não adianta nada. Você só tem beleza. Entendeu? Abriu a boca, dá ruim. Presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. Elegância é sobre postura, elegância é sobre comportamento, elegância é sobre a forma de falar, elegância é sobre a forma de se portar, de agir nos ambientes. Tudo isso envolve elegância. Não é sobre roupa apenas e conta bancária. Entendeu? Então tenha esse entendimento. Eu vou tomar conselho sobre casamento com uma pessoa que é infeliz no casamento? Pelo amor de Deus, gente. Tenha cuidado para quem que você abre a sua vida, para quem você fala das suas coisas. Busque pessoas que têm resultados que você gostaria de ter. Se olhe, entende? Conheça a si mesmo, entenda quem é você. E não fique passando pano para você, não. Porque ontem eu saí da piscina e fui dar uma volta no condomínio para orar, e eu falando com Deus, eu preciso entender mais de mim. Eu preciso me conhecer mais. Eu preciso fazer mais. Muda as minhas emoções. Nossa, Juliana, mas você já mudou tanto. Mas tem que continuar mudando, gente. Muda as minhas emoções. Muda o meu interior. Muda. A gente precisa entender que tipo de pessoas nós somos. Nós precisamos entender o que rege a nossa vida. E como que eu sei disso? A partir do meu comportamento. Olha só, tudo que vocês falam aqui nos comentários, eu consigo identificar o nível de inteligência emocional que vocês têm. Eu consigo identificar quando é uma pessoa carente que quer atenção. Eu consigo identificar quando é uma pessoa sem noção atrás de um celular. Eu consigo identificar várias coisas. Várias coisas. Entende? Só que o que eu tenho que entender? Jesus é o único que pode me transformar. A terapia vai te ajudar. A terapia medicamentosa vai ajudar o seu físico. Mas dentro de você, na central das suas emoções, lá no seu íntimo, o Senhor vai fazer fluir de você rios de água viva. Rios de água viva. Entende? Eu recebi uma pergunta aqui. Por que você faz tatuagem? Não está contente com o seu eu? É sério essa pergunta? Não, né? Ou você quer só chamar atenção? Porque a pergunta correta é: Juliana, quando você fez essas tatuagens, você faria novamente? Porque você nem me conhece. Então, seja gentil nas suas palavras. Você vai receber exatamente aquilo que você entrega. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A forma como a gente fala, a forma como a gente se comporta. A gente precisa ter cuidado com isso. Entendeu? Tenha cuidado com esse tipo de coisa. Vai começar. Gente, fique começa, o pessoal da intercessão, estejam assim em prontidão, porque já começou agora, entendeu? E tipo assim, é tanta coisa. Eu já te vi já, tá? Eu te repreendo em nome de Jesus. Vamos lá. Você tá certo. Você tá certíssimo. Isso mesmo, eu concordo com você. Eu concordo. Eu também concordo, não é mesmo.
E você deve saber muito sobre isso, né? Porque nem foto no seu perfil tem, nem seu nome é. Então você se esconde atrás de um perfil. Mas tá tudo bem, continua aqui. Porque eu não vou te bloquear, porque eu quero que você escuta, tá? Fica aqui. Aqui você pode ser quem você quiser, aqui você pode falar o que você quiser, entendeu? Fica tranquila aí. Não, não fiquei não. Fica em paz, tá? Pode ficar aí. Então, quando a gente começa essa caminhada de andar com o Senhor, de conhecer a si mesmo, de transformação, a gente precisa entender e olhar para si mesmo. O alinhamento que eu fiz dessa semana no Gerando Cura, eu estava falando sobre o que Jesus faz quando ele encontra aquela mulher naquele poço. O que ele faz com ela? Porque o nosso corpo, ele é 70% água. Então, toda vez... Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Que aí você vai poder ver minha tatuagem melhor, tá? Um pouquinho. Então, toda vez... Vou ficar assim, que aí você vê os detalhes. Então, toda vez que eu olho para as minhas emoções, toda vez que eu peço o Senhor para me tocar, todas as vezes vai acontecendo transformação em mim. Quando ele fala com aquela mulher assim, vai lá chamar seu marido. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele fala assim, você disse muito bem, porque você já teve 5 e esse que você tem não é seu marido. Quando ele fala com ela que se ela beber daquela água, de dentro dela vai fluir rios de água viva, é exatamente sobre emoções. Quando você encontra Jesus, você não precisa projetar no outro uma dependência. Você não precisa projetar no outro a responsabilidade para te fazer feliz. Porque quando ele chega, as práticas, né, a oração, o jejum, o caminhar com o Senhor, vai fazendo fluir de dentro de nós essa água viva. Vai fazendo fluir de dentro de nós esse ajuste nas nossas emoções. E eu falo isso para você porque quando o Senhor entrou na minha vida, ele veio trazendo para minha vida, esse alinhamento de eu não me sentir mais rejeitada. E agora eu quero falar com você, eu tô vendo alguns comentários aqui. Presta atenção. Vocês que estão prestando atenção na live e estão vendo essas pessoas nos comentários, né? Tentando chamar a atenção de vocês, tentando chamar a minha atenção. São pessoas que carregam uma rejeição muito grande dentro delas. Juliana, como é que você sabe disso? Presta atenção. Olha só. A forma como eu me comporto revela o que tem dentro de mim. A forma como eu trato você revela o que tem dentro de mim. Como eu trato você, como eu falo com você, como eu me comporto com você, revela o que tem dentro de mim. Então, o que vocês estão vendo nos comentários, fique em paz com isso. Porque são pessoas, porque mais de uma, precisa de atenção, porque não teve atenção lá atrás. Talvez seja um homem que não teve atenção do pai e da mãe, que foi rejeitado pelo pai e pela mãe. Talvez seja uma mulher que não teve atenção do pai e da mãe. São pessoas que foram crescendo, sendo maltratadas pela vida. Elas só se comportam desse jeito porque foram pessoas machucadas pela vida. Sabe por quê? Porque pessoa saudável não agride outra pessoa. Pessoa saudável não humilha outra pessoa. Pessoa saudável não é deselegante com outra pessoa. Então, quando você vê uma pessoa se comportando dessa forma, são pessoas que precisam, que querem essa atenção. Gente feliz não enche o saco de ninguém. É isso. Maravilhoso. Você tá entendendo? Gente feliz não enche o saco de ninguém.
Gente feliz está produzindo, está criando, está fazendo. Então toda vez que você se sentir, ai, mas será que eu vou abrir essa live para falar sobre isso? O que vão pensar de mim? Amor, deixa eu te falar uma coisa. Quem está produzindo não vai pensar nada não. Entendeu? Por que eu falo que eu apoio? Eu tenho uma mentoria avançada chamada Jardim Secreto. Todo mundo que vai para lá vai para tratar as suas emoções, mas eu quero com que elas criem os seus próprios movimentos. Então eu sou a pessoa que mais incentiva. Ah, Juliana, não quero ficar no Jardim Secreto só para poder continuar meu tratamento, ficar ali com você, me desenvolvendo, tá tudo bem. Mas eu vou ser a pessoa que eu vou sempre falar e sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Já abriu uma live, já conversou, já falou e tal, você tá entendendo? Porque eu estou produzindo, eu estou fazendo. Você acha que esses comentários vai interferir alguma coisa na minha vida? Em nada, porque amanhã, permitindo o Senhor, eu tô aqui de novo. Você tá entendendo? Saindo daqui, eu tenho a opção de desfrutar a minha vida. De ir para uma academia, de ir para uma piscina, de dar uma volta no parque. Você tá entendendo? Desculpa, mas esse comentário não vai acrescentar em nada na minha vida. Entendeu? Eu não tô preocupada com isso, querida. Eu venho pra cá pra poder fazer com que você se desenvolva. É a mesma coisa, eu acordo toda segunda-feira pra fazer alinhamento semanal porque eu quero que elas se desenvolvam. Quem está no alinhamento semanal, ótimo. Quem não tá, paciência, gente. Você tá entendendo? Quando eu não tinha dinheiro pra fazer terapia, quando eu não tinha dinheiro pra me desenvolver, eu só tinha um celular, que era um J5 na época. Eu só tinha um celular e um sinal de internet. E eu ia pro YouTube para poder ficar vendo o que tinha no YouTube, o que terapia falava, o que autodesenvolvimento falava, porque eu não conhecia o Senhor ainda. E eu ia atrás disso. Você tá entendendo? Quem quer mudar, quem quer crescer, corre atrás. Quem quer mudar e crescer, corre atrás. Tá? Então valorize o acesso que você tem. Valorize as mesas que você tem. Valorize as pessoas que você anda, que são pessoas de crescimento, ótimo. Valorize, tá? Valorize. Valorize mesmo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É isso. Entendeu? Então valorize o que você tem. Valorize de verdade. Porque toda vez que eu vou para uma sessão, eu observo o cuidado do Senhor com essas vidas. Porque eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Quando eu venho para cá de manhã, estar com você, eu vejo o cuidado do Senhor com a sua vida. Porque você, se eu observar o ganho, qual é o ganho? É com Deus. Qual é o ganho? É com Deus. Gente, o ganho é com Ele. É com Ele o ganho. Entendeu? Então, valorize o acesso que você tem. Valorize o que está sendo entregue para você. Pegue isso que está sendo entregue para você e se desenvolva. E cresça realmente. Queira crescer. Queira se desenvolver. Entendeu? Queira se desenvolver. De fato, queira se desenvolver. Amém? Bom, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, tá? Que Ele possa, de fato, fazer com que essa palavra reverbere dentro de você, tá? Que essa palavra, que você faça, ao sair dessa live, que você pegue tudo que eu disse e avalie se faz sentido, tá? Que você possa avaliar se faz sentido. Amém? Vejo vocês amanhã. Deus abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui. Vejo vocês amanhã, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Beijo, gente. Até. Pegando fogo lá. O TikTok tá assim, ó. O povo tá louco lá. Beijo. Até amanhã.